Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui pelo canal da Bucocast. Estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. A Bucocast já se tornou a casa dos bucomaxilo aqui de São Paulo e, obviamente, a gente tem estendido o nosso trabalho aí em todo o país. Estou recebendo aqui meu amigo, professor Dr. Otávio Ferraz, direto de São Paulo. Ele que é um parceiro, a gente se conheceu recentemente, no ano passado, mas as conexões aqui foram excelentes e eu estou aqui com ele hoje para a gente fazer o lançamento de um curso para quem é cirurgião bucomaxilo, também vai buscar um pouquinho a área do médico também, porque esse cara ele é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, é uma das referências em São Paulo em apneia obstrutiva do sono, né? Ele tem uma referência dentro da especialidade, tem estudado muito, membro lá do hospital Sírio-Libanês, é isso mesmo? Isso. E estou aqui com um triatleta também. Eu não vou falar o currículo dele todo, porque é extenso, ele vai falar, vai se apresentar. Meu amigo, um prazer imenso recebê-lo aqui e vai ser uma honra a gente fazer esse podcast e falar um pouquinho sobre sua carreira. Não, muito bacana, Ismael. Me sinto lisonjeado em poder estar aqui na tua frente e a gente poder bater papo, que isso é muito bacana para todo mundo, só enriquece e contar um pouco da minha trajetória, da minha vida aí profissional e pessoal também. Professor, vou te chamar de professor, tá? Porque a gente tem um trabalho que a gente está entrando aí na área de formação de aluno, onde você sempre fez parte. Então, o doutor eu vou deixar de lado, vou tocar como professor, tá bom? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória dentro da especialidade. Você tem eu vou falar quase 4 décadas, mas eu vou forçar um pouco a barra, né? Tem mais de 3 décadas de formação dentro da especialidade. Diria que é um cirurgião bucomaxilo raiz, né? E eu queria que você falasse quem te influenciou, como que você entrou na especialidade da bucomaxilo, professor? Boa, Ismael. Vamos lá contar um pouquinho da minha trajetória aí. Bom, eu me formei em 89, entrei em 84 na faculdade, na Metodista. Na verdade, eu entrei na faculdade de Santos, mas eu jogava vôlei, eu joguei vôlei na Pirelli, porque eu sou nasci em Santo André. Então, na década de 80, eu estava no ensino médio, no colégio, e a gente tinha um colégio lá que todo mundo tinha bolsa, a galera que jogava vôlei, eu jogava na Pirelli, era geração de prata. Então a gente convivia ali, era sensacional, vivi minha vida no esporte. Então, e quando eu entrei na faculdade, terminei o juvenil, e aí não tinha mais, parei o voleibol e fui praticar o vôlei nas Interodontos, na faculdade. E eu tinha operado o joelho. Então eu entrei em Santos, mas eu consegui uma transferência para cuidar do meu joelho para Metodista. Ficava perto da minha casa, então eu tinha tempo de ir para a faculdade, tratar o joelho, mas enfim acabei encerrando a minha carreira profissional no vôlei, com esse tamanho de 1,79 m, também não ia muito longe, né? Então foi isso, aí eu entrei e cursei a graduação na Metodista, pertinho de casa ali, então não morei em República, nada, vivenciei morando com os meus pais mesmo, e foram ali 5 anos na Metodista, foram uma faculdade, na época a Metodista era uma faculdade que tinha um ensino, era uma faculdade conceituada na Até época, hoje é Metodista, né? Perdeu um pouco, tal, mas ainda é, né? Na minha época a gente falava em 30-1 para entrar na odonto, né? Eu nem sei como que está hoje a parte do vestibular aí, mas na época não era fácil entrar na odonto mesmo. Lá na época, era a igreja que era a igreja metodista mesmo. Porque tem aqui em Piracicaba tem o Unimap, né? Isso mesmo, é o mesmo grupo, né? Aí me formei em 89 e fui trilhar meu caminho, mas já na faculdade eu já sabia que eu queria fazer cirurgia. Porque antes de entrar na faculdade, como eu jogava vôlei, eu pensei, bom, eu fui eliminando. Como eu cheguei na odonto, eu falei, eu vou fazer exatas, tô fora, número não é comigo. Pô, eu gosto de esporte, vou fazer educação física. Aí meu pai falou, não, educação física você não vai fazer. Tem a fama de que não era uma... Não era... Hoje é, né? Sensacional, educador físico, sim, as assessorias, mas na época, claro. Hoje, na época, realmente era preconceito, difícil. Né? Tinha. E aí eu acabei falando, bom, eu tenho que ir para a área para biomédicas, vou fazer medicina. Poxa, medicina é 80-1, 100-1, sei lá. E foi caindo de paraquedas no odonto. E aí, já na odontologia, eu não tinha habilidade de esculpir dente, nunca foi minha praia. Então, eu tinha um amigo meu, Raposo. Então, na época do primeiro ano já,
ele esculpia dente, tanto que ele é professor de escultura até hoje. Então, esculpia aqueles dentes, vinha um bloco de cera, eu não sabia nem por onde começar. Então, eu já sabia que tinha ser alguma coisa um pouquinho mais... Eu já sabia que eu queria cirurgia, né? E aí, já encostei no terceiro ano no Dr. Edio Baeza, que era uma referência em São Paulo, falecido Edio Baeza, e ele deixava já fazer um monte de cirurgia na graduação, e depois acabei tendo ele até como uma referência, me ajudou bastante nesse direcionamento inicial, e o Pita era assistente dele. Então, o Pita ia na faculdade, eu estava lá no terceiro, quarto ano, o Pita tinha 2 anos de acabado de se formar, mas ele acompanhava o Dr. Edio, porque ele ficava no Tatuapé. Tinha uma residência no Tatuapé, o começo, na verdade, de uma residência. Década de 90, Década de 90. 90. E aí o Pita ficava lá, 89, 88, estava no terceiro, quarto ano. Então, já conheci o Pita dessa época de 88, 89. E aí, quando eu me formei da graduação, eles estavam começando com o serviço no HU, Dr. Valdir Jorge. Então, era o Pita, Veloso, Marcelo Melo, o Ferraz, mas não o Flávio Ferraz. E o Pita, aí eu fiz a entrevista, currículo e ingressei. Eu fiquei 2 anos lá na HU. Que nessa época não tinha residência. Não tinha residência. Era o serviço que eles estavam montando. Então, eu acabei ficando 2 anos, aprendi muito com o Dr. Valdir Jorge, com o pessoal todo lá, mas depois eu falei, não vou continuar aqui porque eu preciso ter o título. E aí fui fazer uma especialização, mas eu já tinha feito os 2 anos ali no HU, ter ficado com o Pita, com esse pessoal todo, e visto muita coisa. E aí eu fui fazer a especialização para conseguir o título, que não tinha essa... Não tinha residência, né? Não tinha residência. Ia começar e não tinha nem o título de validação do colégio, não tinha nada disso. Isso foi bem depois, né? E o que tinha mais era a bucomaxilo do HC também, que era muito, muito bacana. HC e HU. E aí trilhei meu caminho depois desse tempo e me tornei especialista em bucomaxilo e fui... Logo na sequência, uns 3, 4 anos depois, pratiquei um pouco ali no Hospital Brasil, em Santo André, com o Dr. Nelson Maurício, já falecido também. E aí eu consegui uma bolsa com o Dr. Brussati em Milão. E eu fiquei lá 6 meses com ele, acompanhando também Milão, no Hospital São Paulo, na Ospedale São Paulo. Foi um aprendizado bacana. Deu uns 7, 8 meses lá. Nessa época já tinha esse lance de querer aprender só cirurgia ortognática ou o bucomaxilo não tinha disso? O cara ia pro choque, trauma, tudo. Trauma, tumor, semiologia, cirurgia oral. Pelo contrário, a cirurgia ortognática era ali um nicho que ninguém aprendia, ninguém ensinava, né? Então era tudo estava começando. Tinha algumas referências, né? Bauru, Dr. Antenor Araújo em São José... mas era muito complicado. E aí, quando eu voltei, eu conheci o Renato Vita, que era um cara que é um grande amigo até hoje, para mim, a minha grande referência dentro da cirurgia ortognática, que ele estava montando, eles tinham um grupo em Araras, aqui perto, em Araras. E eles estavam montando um serviço, operando, e todo mundo no aprendizado ali, para você ter uma ideia. O livro do William Bell, que eram 3 capítulos, que era a Bíblia da cirurgia ortognática, tinha tudo ali, demorou 3, 4 meses. Você encomendava, vinha dos Estados Unidos, demorava de navio 3, 4 meses para chegar. E ali, quando chegou, você dissecava tudo, né? Mas o Renato foi o grande... Aprendi muito com o Renato. E aí ele tinha o time com o Fernando Davanzo, que é aqui de Campinas, o Álvaro Soares, que é meu parceiro até hoje, a gente está há 30 anos juntos. E a gente teve esse grupo até 2010. 2010? Até 2005, por aí. E depois a gente acabou se separando e eu e o Álvaro, a gente montou nosso time e estamos juntos até hoje. Mas nós aprendemos muito com o Renato. Para você ter uma ideia, aqui na região de Araras, a gente operou mais de 120, 130 casos. Porque o Scanavini era o ortodontista que preparava os casos e a gente tinha 2 cirurgias toda semana aqui em Araras, na Santa Casa de Araras. E aí foi o aprendizado, né? Aprender, aí eu com consultório também lá em São Paulo, e depois foi trilhando caminho, mas o começo foi esse. Dentro da filosofia hoje que existe,
da cirurgia ortognática? Qual que é a sua filosofia de cirurgia? William Arnett? Qual que é a área que você... acabei... Com quem que você se identifica dentro? Com o Dr. Wolford. Né? Eu não tive oportunidade de fazer um fellow com ele lá em Dallas, mas eu aprendi muito com o Renato, e o Renato também... a gente tinha, na verdade, várias dissidências, né? Aprendendo o que vinha de informação e criando o próprio modelo da gente, né? O que tem essa? Porque assim, sempre quando vem um cirurgião aqui, fala ou do Arnett ou do Wolford. Qual que é a diferença? Tem uma filosofia diferente? É técnicas? Técnica cirúrgica, basicamente. E filosofias também, né? Principalmente em relação à ATM. Dr. Wolford é um cirurgião com uma habilidade incrível e uma filosofia de que ele tem que intervir nas ATMs quando essas ATMs têm quadros degenerativos, e ele vai associar a cirurgia ortognática. Então, ele associa para evitar recidivas, evitar que o caso possa não caminhar daquilo que ele planejou. E o Dr. Arnett é mais um cirurgião da cirurgia ortognática, um planejamento incrível também, uma vivência de planejamento estético, dentofacial sensacional, mas com uma outra filosofia, né? Quando ele encontra quadros degenerativos na articulação, ele trata de uma maneira mais conservadora. Então, essas são as diferenças, basicamente, entre os dois. O cirurgião vê que lado que ele quer. Mas são duas grandes referências, né? Ainda são grandes referências, né? E o Dr. William Bell, que falecido já, mas que foi realmente... foi formado pelo Overgazer nas Forças Armadas Americanas ali, e saiu e foi o cara que deu o grande boom da cirurgia ortognática nos Estados Unidos, e a gente trouxe toda a bagagem, a formação. Na verdade, o cirurgião brasileiro tem uma grande... como grande exemplo, o cirurgião americano, né? A cirurgia ortognática nos Estados Unidos. Sempre foi a nossa grande referência. Hoje não tanto, porque a coisa globalizou demais, né? Mas lá na década de 80, sem dúvida. Né? Hoje você vê, por exemplo, a especialidade cada vez mais no Brasil, né, se tornando referência. O Cobrac, por exemplo, que é um baita de um congresso. Número de cirurgiões que participam é gigantesco, né? Enfim. E o Brasil está entre os países aí de grande referência. Ponta. Sempre foi, né? Dentro da especialidade. Cirurgiões com habilidade... Parece clichê que a gente fala que a gente tem habilidade, mas tem mesmo. Eu tive a oportunidade de visitar vários centros ao redor do mundo, como outros grandes colegas também, mas o cirurgião brasileiro, ele realmente tem uma habilidade incrível, né? Pra você ter uma ideia, nesse grupo, em 90, a gente abriu a primeira caixa que veio da síntese de crânio-facial, uma caixa desse tamanho, e o pássaro aqui do interior é que ele representava, ele trouxe a cirurgia crânio-maxilofacial. E a gente deslacrou, e vendo aquilo assim da síntese, né? Nossa, maravilhoso. Então, a gente abriu a primeira caixa aqui do Brasil o Renato, a gente teve a oportunidade, estava junto, a gente teve a oportunidade de pegar na mão os primeiros materiais de fixação aí que vieram para o Brasil, importados. Né? Professor, como que você vê o bucomaxilo, você que já está há anos aí dentro da especialidade, lá no início da formação, década de 90, qual é a referência que hoje a saúde num todo, mas vamos dizer, os médicos, né? A referência que a bucomaxilo se tornou dentro da área médica, porque não existe uma concorrência, né? As duas especialidades, cabeça e pescoço, neurocirurgia, em vários casos precisa do tratamento multidisciplinar. Mas o respeito lá atrás, a bucomaxilo já tinha esse respeito que tem hoje da medicina, porque o bucomaxilo é dentista, ele não é médico, né? Exato. E aí ele tem uma vivência hospitalar tão quanto o médico e entra em cirurgias que a medicina muitos médicos desconhecem o que um bucomaxilo... A nossa área de atuação. A área de atuação. A diferença é que a gente não assina óbito, né? Sim. Então, essa é a grande diferença. Mas a gente é especialista tanto quanto um dermatologista, enfim, um ortopedista. Mas, claro, a gente não teve a formação da medicina, né? Sistemicamente, como entender o paciente como um todo sistemicamente. Então, isso acaba ainda sendo um problema, né? Que somos somos não médicos, né? Porque em outros países o bucomaxilo ele é tido como médico, né? Você tem dupla formação. Na Europa ele faz a medicina, depois a medicina oral. Ele faz a medicina e depois ele ainda faz a medicina oral para ser dentista. É um complemento da medicina.
Nos Estados Unidos você tem só o dentistry, né, o dentista, mas você pode também ter o médico que fez odonto e depois faz a medicina, ou ele faz a medicina e depois também ele acaba fazendo a cirurgia maxilofacial, né? E aqui no Brasil a gente tem algumas segue... áreas que o cirurgião, como rinoplastia, por exemplo, ele não é habilitado em fazer. Não, a gente pode fazer. Pode fazer. Está dentro da nossa área de atuação. É que cirurgia nasal, né, a rinoplastia é uma das cirurgias mais difíceis aí da estética facial. Então você tem que ter uma formação, mas está dentro da nossa área de atuação, sim. É que a gente não tem centros de formação em rinoplastia. Então isso acaba indo para o plástico, para o torrino, que acabam fazendo muito melhor que a gente. Né? Que tem um nome, né? Carrega mais o nome da especialidade para fazer esse serviço. Eu lembro que eu estava num centro cirúrgico uma vez e um médico entrou, falou, a cirurgia ortognática está acontecendo. Ele falou, posso ver? E o médico entrou para olhar e aí o cara ficou assustado de ver a cirurgia ali e depois falar assim, pô, cara, isso aí é um dentista que está fazendo. Então, assim, você percebe que ainda tem os caras que desconhecem o poder da bucomaxila. Mas lá atrás, década de 70, 80... Como que era isso lá no começo? Os cirurgiões eram extremamente conceituados, porque tinham ali um centro no HC, né, da buco, que era um centro de odontologia da bucomaxilo. Hoje a ortopedia englobou, mas antes não, antes era separado. Você tinha a bucomaxilo ali dentro do departamento que tinha a sua autonomia. Né? E tinham grandes nomes, grandes cirurgiões lá da velha guarda que fizeram realmente, acho que que nós somos hoje como especialidade, a gente não pode, tem que olhar para trás, porque eles fizeram, os cirurgiões antigos fizeram a base para que a gente desenvolvesse. E claro, outras gerações vieram, como o próprio Renato Vita, o Sérgio Miranda, o Pita é mais ou menos da minha geração, mas teve uma geração, o João Gonçalves, né? Uma outra geração que também alavancou muito a cirurgia e para a gente chegar, e os nomes atuais também. Eu acho que a globalização ajudou muito, né? A gente poder sair daqui, ir para lá e ter internet, e o acesso que a gente não tinha, era livro, e olhe lá, né? A gente tinha que ser meio autodidata mesmo para conseguir galgar os degraus aí e atingir o nível que a gente buscava. Era um autodidatismo, estudando mesmo. É livro. Livro e artigo, exatamente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Dentro da especialidade, eu percebo que a cirurgia ortognática é que tem disseminado mais o nome da bucomaxilo, a menos que eu esteja enganado. Porque dentro do hospital, o serviço de trauma, ainda parece que o paciente ele tem muito como médico o cara que vai e faz a cirurgia de trauma. Ele ainda... Eu não sei se eu estou... Não é, Ismael. Eu acho que o trauma facial está muito na mão do bucomaxilo. Sim. Os hospitais têm ali os serviços de bucomaxilo e quando tem o trauma de face é chamado bucomaxilo. É que hoje a gente tem o crânio facial, né? O médico que acabou fazendo muitas vezes ele já fez uma outra especialidade, ele é um cabeça-pescoço, ele é um otorrino, e aí vai fazer mais a crânio-facial, mas hoje está tendo muito o médico que sai já vai fazer residência em crânio-facial. E esse médico, ele tem a capacitação também, né? Então, alguns... a gente tem muito mais bucomaxilos do que médicos crânio-faciais, né? Mas são áreas co-irmãs também que acabam... E o crânio facial tem uma formação extremamente ampla também. Mas o bucomaxilo está engajado no contexto, tem o espaço dele. Eu acho que a gente conseguiu conquistar esse espaço ao longo dos anos lá da velha guarda e é sedimentado, né? A gente encontra dificuldades aí, mas como o médico, outras especialidades cirúrgicas também encontram. Então, eu lembro que quando eu me formei, quando eu comecei a atuar na cirurgia bucomaxilo, a gente não conseguia pedir um exame laboratorial, porque era CRO. Então, você vê... Então, hoje a gente, dentro da nossa área de atuação, a gente consegue pedir os exames complementares, os exames que complementam o nosso diagnóstico. Então, a gente já tem esse acesso, né? Mas lá atrás era extremamente complicado. E eu, na época, eu cheguei e falei, vou fazer medicina. Aí depois eu falei, quer saber? Eu sou dentista, a lei me garante a minha plenitude da minha área de atuação, então eu vou seguir na bucomaxilo. E conquistei meu espaço também, nunca precisei pensar em fazer uma medicina para conseguir atuar dentro da bucomaxilo. Acho que os cirurgiões bucomaxilos, que são da origem da odontologia, têm seu espaço garantido também. Como que você vê a cirurgia ortognática dentro da especialidade? Porque assim, a gente encontra hoje muitos cirurgiões bucomaxilo que não faz cirurgia ortognática, porque a gente sabe que demanda uma curva de aprendizado muito alta. Você
quando você entrou dentro da especialidade, você mirou a cirurgia ortognática? Como que foi essa transição? Porque você começa ali fazendo siso, né? Aquelas cirurgias menores e tal. Como que foi a sua curva de aprendizado para chegar a ser um especialista hoje em cirurgia ortognática? Aquela coisa também do aprendizado, né? Você se forma, você fala, nossa, vou na tua formação, você consegue fazer um siso bem feito, fala, nossa, que conquista, né? Depois você evolui para fazer um trauma de face, um politrauma bem feito, porque fazer um trauma bem feito de face é extremamente complexo também, é difícil, não é fácil. Mas a ortognática naquela época era realmente o refinamento, né? Porque para você conseguir aprender o planejamento todo, ninguém te ensinava e você não tinha muito isso na tua formação. Então eu tive a sorte de conhecer o Renato, que abriu as portas e me ensinou todo o passo a passo ali do diagnóstico das deformidades que a gente chamava na época de dentofaciais, né? Sim. Não eram crâniofaciais, e das deformidades dentofaciais, toda a linha de raciocínio diagnóstico, planejamento, execução e acompanhamento, né? E resolução das complicações. Mas a ortognática era realmente você conseguir fazer bem feito e aprender a fazer era para poucos grupos faziam. E eu vejo que ainda hoje as residências ainda melhorou muito, mas eu vejo alguns estagiários que vêm ficar comigo algumas semanas, alguns meses, e aí, planejei, mas operei um caso, ou tivemos 3 casos, mas eu não só acompanhei, mas fiz o planejamento. Então, ainda eles vão aprender no pós-residência, realmente a refinar as bases que eles tiveram na residência. Mas é o carro-chefe da cirurgia bucomaxilo também, assim, eu acho que grande parte dos cirurgiões, dos residentes, cirurgiões que se formam, tem como foco fazer a cirurgia ortognática, né? Que atinge uma gama, tem uma prevalência grande de deformidades na população mundial também, então você... Dentro da especialidade, você acredita que a escola, a base da cirurgia ortognática é a escola do trauma ou não? Porque assim, a gente vê hoje vários cirurgiões que teve uma vivência hospitalar dentro da traumatologia grande e entende que essa se tornou uma base para a cirurgia ortognática. Hoje você tem cirurgiões que não tiveram essa vivência porque a especialização hoje é mais direto ou o cirurgião só acompanhou o serviço de cirurgia ortognática. Como que você enxerga a escola do trauma, a importância para se tornar um especialista? Base. Fazer trauma bem feito e ter a base do trauma é fundamental para o desenvolvimento como cirurgião para qualquer outra subespecialidade que ele vai trilhar, como a ortognática, por exemplo. Mas ter as bases do trauma realmente é a base da cirurgia bucomaxilofacial, isso não há dúvida. E as residências, elas têm um curso, uma formação forte em trauma. Então, os cirurgiões acabam saindo bem formados em termos de base, né, técnica para fazer o trauma e a partir daí começar a desenvolver o seu caminho dentro da cirurgia ortognática, né, principalmente o entender não técnico você treina, você está treinado e você vai acabar evoluindo tecnicamente no teu treino, mas enxergar o paciente no diagnóstico e o planejamento é que a gente ainda vê que há muita falha e muita coisa a se aprender por parte dos cirurgiões mais novos, né? O planejamento da cirurgia. Claro, está muito mais fácil hoje, você tem os planejamentos virtuais, na minha época era modelo de gesso, né? Você chegava 9 horas da manhã do domingo a planejar 2 casos que você tinha da semana. Você ia embora às 7 horas da noite e o consultório era gesso espalhado pelo teto. Na segunda-feira chegava o teu assistente e falava, o que é isso? Por onde eu vou começar? Porque era gesso espalhado, você ficava o dia inteiro planejando. Quantas vezes eu ia de domingo 9 horas da manhã e voltava 8 horas da noite, fazendo as goteiras, né, montando o gesso, tudo para cirurgias da semana que tinha. Então não é nesse aspecto. Funciona ainda o gesso, professor? Funciona. A técnica tradicional, claro que acabou ficando um pouco em desuso, mas também é outra formação. O cirurgião ele tem que passar pela formação do planejamento na plataforma de pôr ali, fazer a guia dele com gesso, entender, não só em 3D, mas entender o modelo e tentar visualizar. Porque você tinha modelos numa plataforma e você tinha que visualizar o 3D daquele modelo, né? Hoje está muito mais fácil. Mas eu digo na formação do planejamento, não ali técnico também para fazer a guia cirúrgica, os movimentos, entender
por que eu vou fazer esse movimento, por que eu vou fazer esse está limitado, se eu fizer isso, o que eu vou ter em contrapartida, eu quero ganhar essa variável, mas eu vou perder aqui, então qual é o meu ponto limite? Então, isso realmente curva de aprendizado. Né? A gente vai falar mais sobre planejamento. Voltando um pouquinho sobre o trauma, qual que é a área do trauma que você entende que é mais complexo de você reconstruir? Qual a área da face? Da face. Os traumas, os NOI, né? Naso-órbito-etimoidais, que pegam o terço superior da face, que a gente tem que ter uma técnica muito apurada de fazer uma bicoronal para poder trazer o scalp. Você precisa ter conhecimento anatômico e habilidade técnica para fazer essas cirurgias também que envolvem órbita, globo ocular, enoftalmia, diplopia, né? Que acaba tendo uma complicações que podem acontecer em termos da visão. Então, acho que as fraturas naso-órbito-timoidais do terço médio superior da face são as mais complexas, realmente. Continua a 100% a nossa pesquisa aqui de região de trauma? Todos disseram a mesma coisa, né? Essa é a região... Isso é uma pesquisa? É uma pesquisa da Bucocast. Então eu estou dentro do padrão. Você está dentro do padrão. É uma pesquisa que... A gente tem algumas perguntas que a gente faz para todos aqui. Entendi. Você não vai, obviamente, ficar de fora dessa nossa... das perguntinhas que nós temos de gaveta aqui. Falando sobre planejamento, a gente percebe que dentro da especialidade a gente tem o Odontocast aqui também, e a gente fala com alguns outros dentistas de outras áreas também. O diagnóstico, parece que ele vem antes de tudo, né? Tudo começa no diagnóstico e no planejamento. A gente percebe que a especialidade evoluiu. A gente tem aqui cirurgiões da geração que planejava no papel. Tem um nome que se diz aí, eu não sei qual que é o nome. Planejamento predictivo. A gente fazia o desenho 2D no papel, 2D. Punha no poto, mudava a posição, sobreposição. Raiz, isso. E você hoje está nessa transição do planejamento virtual para a cirurgia ortognática. Como que você vê essa evolução e quais foram as vantagens se tratando? Porque o paciente continua sendo o mesmo, né? A causa é a mesma. E evoluiu, obviamente, a forma de você planejar. Entender. Como que você viu essa evolução e as melhorias que aconteceu falando de planejamento para a cirurgia ortognática? Eu sempre tive assim. Eu tenho uma colega que é endodontista, Patrícia Ferrari, que fala mesmo. Uma vez você na área médica para tratar o paciente, você não tem o direito de não estar na vanguarda, né? De não evoluir, de não estudar. Você não tem esse direito, você está tratando outra vida, né? Então, eu sempre tive isso também meio que no meu target. E eu fui para a área da docência, no sentido de cursos, porque era uma maneira de a gente se forçar a estudar. Senão você cai numa prática clínica diária e você acaba virando aquilo automatismo, né? Então, a necessidade de você dar aula, estar bem formado, estar na vanguarda, você se obriga realmente a estar na vanguarda e estudar. E eu sempre tive isso como meu foco e meu direcionamento. E em 2005 eu adquiri o Dolphin. Então eu falei, bom, eu quero seguir aqui o caminho da vanguarda. Então eu já venho com esse histórico do 3D, do digital, desde 2005, quando eu comprei meus primeiros pacotes ali do software, né, do Dolphin. Você é um dos raízes também no Dolphin, né? Porque foi logo no começo isso 2005 aí, né? Foi logo no começo, E tem até uma história engraçada, porque estava eu e o Álvaro, a gente estava aqui vendo, porque já tinha a Renovatio aqui, o representante, vamos comprar aqui. Eu falei, não, vou esperar um pouco. E a gente foi para o Congresso Americano, acho que foi em San Diego. E aí eu estava lá, a gente estava uma semana lá, eu falei, Álvaro, devia ter comprado lá, mas me deu uns 5 minutos, eu vou comprar o Dolphin aqui. Porque eles também fazem... Bom, comprei o Dolphin, em vez de comprar aqui no Brasil, que dividia, eu comprei o Dolphin em San Diego. Quando a gente chegou aqui no Brasil, o dólar tinha estourado. Mas assim, o Álvaro falou, mas você também é demais, não vai jogar dinheiro fora assim. Então, muito engraçado isso. Podia ter comprado aqui no Brasil. Mas o Dolphin foi ali um dos primeiros que a gente começou a trabalhar e essa transição, que hoje é totalmente já uma coisa estabelecida, né, no planejamento virtual, que tem vieses positivos e... Nessa época já era o 3D ou era 2D ainda? Era 2D. 2D, né? O Dolphin 2D, começou com o Dolphin 2D. Depois que veio o 3D. Mas já era um avanço, né? Que você jogava aquilo que você fazia no papel, você estava jogando dentro de uma tela de computador, né? Com a fotografia 2D. Mas o planejamento virtual realmente é
é um momento da cirurgia estabelecido que tem o viés ali de muitos cirurgiões com um pouco menos experiência, estão começando, mas do outro lado a gente tem às vezes algumas empresas com cirurgiões renomados, né, com bagagem, que acaba dando sempre às vezes uma ajuda para aquele cirurgião que está começando, que isso não é ruim, isso é bom, né? E vai criando experiência também, vai ajudando. Eu vejo isso como uma coisa positiva. Então, eu acho que o planejamento virtual, ele facilitou a vida nossa, né, dos cirurgiões mesmo. Hoje você vê alguns cirurgiões que eles não fazem o planejamento, mas que o engenheiro da fábrica ou da própria empresa faz o planejamento e encaminha para o cirurgião. A gente já teve alguns colegas aqui, eu não faço planejamento, mas o que ele precisa entender? Porque, na verdade, ele não planejou, mas certo. Ele recebeu um planejamento, obviamente, as informações, é o cirurgião que tem, passa, é ele que passa e ele recebe. Existe algum cuidado que ele precisa, porque quando você planeja, então você tem ali desde o do começo as etapas do planejamento. Quando você recebe um planejamento pronto, por que eu estou perguntando? Porque tem alguns colegas que já veio aqui e disse assim, mas eu não pego o planejamento pronto, eu crio meu próprio planejamento. Existe alguma diferença? E qual que é a preocupação que o cirurgião precisa ter? E se na hora que ele recebe esse planejamento, ele ainda precisa... porque tem cirurgião que ele faz um modelo de gesso, já veio o cirurgião, ele faz o planejamento virtual, ele faz os dois. Sim, tá. Né? Como que você enxerga isso? E se existe alguma diferença de você desenvolver e receber o planejamento? Não, tem, né? Mas acho que o ponto principal é orientar a cabeça, né? Porque muitas vezes você pode passar os arquivos da tomografia, as fotografias, um STL escaneado, ou mesmo mandar os modelos físicos de gesso para a empresa ou para quem vai planejar, mas quem está do outro lado faz a primeira montagem da posição da cabeça, aquilo que ele acha que é ideal. E não pode ter achismo, né? Então, o cirurgião que está começando ou que passa as informações, terceiriza esse planejamento, tem que passar as informações primeiro de orientação da cabeça. Senão já começa tudo errado, né? Então, orientar a cabeça... mas você pode terceirizar isso, mas passando as informações para quem esteja do outro lado, monte toda a estrutura que vai ser feito o planejamento com a cabeça orientada, né? Isso é fundamental. Então, esse é o ponto crucial. Passar realmente as informações baseado na sua vivência clínica, nas queixas do paciente, né? E no equilíbrio estético e funcional, equilíbrio para as articulações dos movimentos. Então, ele tem que estar com realmente tudo na mão, né? E ali ele fala, eu quero isso, quero aquilo, esse movimento, não, esse não, agora vamos mudar. Agora, quando você está planejando, você tem a facilidade de poder ali brincar e ir fazendo todo o teu plano de tratamento, e muitas vezes um plano que você tem no começo, você fala, não, esse movimento ele é bom, por exemplo, uma via aérea, mas eu perco o contato ósseo posterior. Isso vai me dar instabilidade pós-operatória. Então, eu vou diminuir essa rotação para ter contato ósseo, mas pode ser que eu tenha um aumento dimensional da via aérea menor, mas esteticamente está equilibrado. Então, na verdade, é compor, né? E não é fácil. E quando a gente atinge o nosso amadurecimento profissional, é que você consegue dominar toda a parte funcional, estética e dominar. Isso é muito bacana, porque você planejar um caso na íntegra, né? E colher o resultado daquele planejamento certeiro que você fez, mas muito baseado, claro, no problema e nas queixas do paciente, né? E o diagnóstico, né? O paciente, na verdade, ele não sabe, muitas vezes ele nem sabe que existe um planejamento virtual. Uhum. O paciente está procurando o resultado, né? Ele quer alcançar o objetivo dele, se vai ser modelo de gesso, se vai ser planejamento virtual. Eu acho que o planejamento tem a sua participação para o paciente, né? Que às vezes o paciente quer ver como que vai ficar, mas eu percebo que o cirurgião ele sempre tem um pouco de receio de mostrar esse planejamento para o paciente, porque ali é algo próximo, não é algo... Sem dúvida. Né? Mas se você deixar... Eu mostro o paciente, eu faço, agora estou fazendo planejamento com um escaneamento facial, né, 3D, então é mais um upgrade, assim, mudou. A gente tem realmente escaneamento de face, é outra coisa em relação à foto 2D. Estou bem feliz com a minha aquisição e essa nova fase aqui do meu planejamento. Mas sempre mostrei. Porque deixar claro, isso é um planejamento, né? Existem vieses que o ao vivo e a cores, nós estamos falando de uma foto.
Então a gente vai ter, é aproximado. Mas eu acho interessante mostrar, nunca tive receio de mostrar para o paciente, não. Mas eu acho que hoje a formação aqui no Brasil está mais sólida, né? O colégio tem feito um trabalho, existem residências e não mais só cursos de formação mais básicas. Então, a gente está tendo, os hospitais também exigem que o profissional tenha bagagem, tenha feito uma residência. A coisa está bem mais séria, viu? Eu fico muito feliz de ver, não atuo assim, estou direto sou do colégio, mas não estou ali no front, mas com a linha que os nossos colegas que passaram pelas presidências ali têm feito um trabalho de excelência mesmo na história. E tudo isso para fortalecer, né? A gente com uma especialidade forte, a gente finca ou garante o nosso lugar que veio ao longo da história, né? Então, acho que essa é a filosofia mesmo. Mais uma perguntinha da nossa gaveta aqui, né, João? A gente faz para todos os cirurgiões. Agora você vai avisar que vem da gaveta. Agora eu vou te avisar. A gente tem indicações para cirurgia ortognática do paciente classe 2, classe 3, o excesso vertical de maxila, a apneia do sono e o assimétrico. Quais dessas indicações, qual que é o paciente mais difícil de você entregar um resultado, de você operar, de fazer a cirurgia ortognática, falando dessas 5 indicações? Eu dentro da minha vivência, e é muito interessante a gente ver. É bacana ser experiente, né? Não, eu gosto, eu estou vivendo uma fase, na minha plenitude, tanto como ser humano. Eu acho que você atinge ali o amadurecimento depois dos seus 50 anos e você está pleno, profissional, como pessoa, como ser humano, sabe? Em termos de tudo, né? De crescimento. Então, eu acho que eu estou numa fase muito bacana. Então, quando a gente vê toda essa formação, as limitações, e vê onde a gente está hoje, né? Os pacientes com assimetrias faciais, que a gente consegue fazer os recontornos faciais, não só as movimentações esqueléticas, que são limitadas, porque muitas vezes o paciente assimétrico tem uma massa, uma estrutura óssea diferente de uma hemiface para outra. E o que a gente tinha lá atrás é que a gente reposicionava, mas a gente tinha limitações de entregar excelência estética, porque sempre ficava um pouco assimétrico. E uma frase que sempre o Renato falava é: eu vou transformar o paciente assimétrico, a assimetria patológica, num assimétrico normal. Quer dizer, ele vai continuar sendo torto, vai continuar tendo a sua assimetria, porque todos nós somos, mas a gente não vai ter tanta evidência disso, porque eu vou tratar a deformidade. Então, é o assimétrico normal, né? É interessante. Mas hoje a gente tem os recontornos faciais, então aquelas limitações, você trabalha os ossos, as assimetrias, mas você ainda consegue refinar, né, o equilíbrio estético com esses recontornos. Isso é fantástico, né? Com as próteses customizadas ou mesmo de estoque, que a gente não tinha lá atrás. Então, o paciente assimétrico é um paciente que a gente consegue hoje resultados muito melhores. O que eu não concordo, outro dia eu vi num congresso, no Copac mesmo, um colega que foi dar aula, falou, porque antigamente vocês, falando assim, estavam vários cirurgiões experientes, o bucomaxilo tratava, coloca os ossos aonde precisava colocar e a estética que ganhou, ganhou. Não. A gente teve isso lá nos primórdios da cirurgia ortognática. A gente sempre teve um comprometimento de entregar resultados estéticos também, mas com a função. Então, lá atrás, como esse colega falou, vocês colocavam os ossos onde tinha que colocar, os dentes, e o que a estética veio, foi que conseguiu. Não. A gente já tinha preocupação. A gente fazia o trabalho de reposicionamento para conseguir equilíbrios funcionais, mas sempre buscando a harmonia facial. E num determinado momento da cirurgia ortognática, o planejamento passou a ser o reverso também, como é na implantodontia. Quer dizer, aonde eu quero trazer a estética desse paciente? Que movimentos esqueléticos eu tenho que fazer para atingir esse grau de equilíbrio estético, né? Então, mas esses movimentos são plausíveis, são adequados para conseguir uma função do sistema estomatognático? Sim, não. Então, é trabalhar com as limitações, né? Mas a gente sempre teve esse componente de buscar harmonia facial também. Então, não concordo com o colega que ele falou, porque hoje se busca muito só a estética. Então, hoje você tem a estética, o equilíbrio, o ganho estético, muitas vezes em detrimento de estabilidades a longo prazo, tanto articulares quanto esqueléticas mesmo. Então, movimentos para conseguir a estética e você acaba não tendo contatos ósseos e essa maxila acaba tendo uma pseudoartrose, não estabilizando direito, ou movimentos que são aquém daquilo que era o ideal. Mas só pegando o gancho para terminar esse questionamento que você fez, como eu milito muito na área da apneia do sono e a cirurgia esquelética ortognática, ela tem um componente de tratar o paciente apneico, e a gente vai, acho que, desenvolver isso também aqui no nosso bate-papo, mas são perfis diferentes, né? Então, o paciente apneico, ele é um paciente que tem uma doença. Então, ele está
ele está com uma repercussão sistêmica de uma doença que é uma doença surda, ela vai minando em termos cardiovasculares, em termos metabólicos ao longo dos anos. Então, ele está vindo tratar porque ele não tem adesão a outro tratamento clínico, como o CPAP, por exemplo. Então, ele está vindo para ter o resultado de excelência, de cura para a apneia. É diferente do paciente com uma deformidade dentoesquelética, que tem uma alteração funcional do sistema mastigatório, uma alteração estética, muitas vezes uma alteração, um quadro degenerativo articular, mas ele está vindo para tratar o perfil facial, a mordida, as relações estéticas da face. Esse paciente da apneia é outro, ele está vindo para tratar uma doença. Então, os tratamentos são diferentes, a abordagem desse paciente também é totalmente diferente. E talvez é isso que a gente vá querer trazer muito essa bagagem para o nosso curso, o Sleep Surgery Curso também. Quanto tempo de podcast, Giovanni? 40 minutos. Rapaz, tem podcast para 5 horas com esse homem aqui. A gente só está na introdução, Giovanni. Você que ainda não é inscrito no nosso canal da Bucocast, vai lá, se inscreva no nosso canal, né, da Bucocast e também lá no canal do Ortognat Cassim. Vamos falar aqui sobre o lançamento desse curso do professor Dr. Otávio Ferraz, o Sleep Surgery. Eu ainda estou tentando falar esse... É um homem chique, cara. Sleep Surgery. Tá certo, professor? Tá certo. Tá mais ou menos. Põe o surgery aí. Surgery. Põe um pouquinho mais do inglês. Mas é isso aí. Aqui nós estamos no Brasil, o entendimento é esse. Tá tudo certo. O meu português está ótimo. Professor, você falava sobre... E só um adendo, quer dizer, a ideia... Bom, nós estamos no Brasil, por que colocar um Sleep Surgery, né? Porque a gente quer trazer profissionais que não sejam só aqui do Brasil também, né? Então, a cirurgia do sono é um nome genérico e ele é galgado e ele é o nome correto aí para cirurgias do sono no mundo todo. Então, essa foi a ideia de a gente americanizar ou trazer uma sinonímia ou nomes que possam ser alcançados no mundo todo, né? Perfeito, a explicação do nome. Professor, eu queria que você falasse... A gente tem uma pergunta de gaveta que você já respondeu ela, mas eu queria voltar nela, é sobre a cirurgia ortognática, se ela é funcional ou estética. Você já respondeu, né? Ela é funcional estética, isso. A cirurgia ortognática. Mas o paciente hoje que tem buscado o tratamento para a cirurgia ortognática, dentro da sua vivência clínica, quais tem sido a queixa do paciente? Tem sido mais o funcional ou o estético? Olha, Ismael, é fácil e difícil de responder, né? Mas assim, eu vou responder pela minha prática clínica, do meu dia a dia nesses anos todos. A gente tem de tudo, né? Tem o paciente que tem uma alteração estética importante, mas ele está preocupado com a função, ou ele tem um quadro de dor, um quadro de sintoma, um quadro de incômodo da função mastigatória, da função respiratória, e ele não está muito preocupado com a estética, ele quer resolver a função. Mas esse é um paciente, né, um pouco mais ali de meia idade, perto dos seus 40 anos, que não teve oportunidade de fazer o tratamento cirúrgico ortognático antes, e ele vem operar depois, então ele está preocupado muito com a função, porque ele, esteticamente, ele tá acostumado e ele nunca teve essa queixa. Mas a gente tem o outro lado também dos pacientes que nos procuram que, com uma alteração funcional de oclusão, desconforto facial, mas ele está preocupado única e exclusivamente com a estética, né? Então, ele quer saber da estética em detrimento... Então, quando a gente se depara, às vezes, no planejamento, com alguma limitação, e às vezes a gente tem que modular ali o que a gente vai ganhar mais ou em detrimento da estética, ganhar um pouco mais de função ou não, porque isso é o nosso dia a dia no planejamento, nem sempre a gente tem tudo, né? Como a gente disse até eu gosto de parafrasear o Pita, outro dia a gente estava... E próprio Copá, que a gente falou de novo, não terás tudo, né? Não sei qual que é uma frase ali da Bíblia, que tudo não terás. Então a gente tem que... E o Pita soltou essa, foi muito bacana, muito engraçado, a gente deu muita risada. E é verdade, é a nossa realidade. Tudo não terás. Muitas vezes a gente tem que optar entre ganhar um pouco mais de refinamento estético, em detrimento da função ou não. Mas hoje, com essa gama de técnicas que a gente tem, a gente consegue aliar sempre os dois. Mas, respondendo efetivamente a tua pergunta, a gente tem de tudo. O paciente que quer só a estética, o outro que
está preocupado só com a função, e aquele paciente, claro que... Agora, ninguém quer ficar feio, né? Sim. Mas o que é bacana na cirurgia ortognática é que a gente sempre melhora, né? Feito como tem que ser feito, no planejamento, diagnóstico, a gente sempre vai melhorar o paciente esteticamente também. Você respondeu que nós temos... Os casos assimétricos são os casos mais complexos de você tratar, né? Ou seja, a gente tem percebido que dentro da especialidade os casos assimétricos ele tem prevalecido, né, com a maior dificuldade do cirurgião trazer resultado. Exato. Concordo. Você, professor, vem trabalhando já há alguns anos, né, por colegas que eu tenho lá, os meus amigos cirurgiões bucomaxilo, e quando se fala no nome do professor Otávio Ferraz, você se tornou uma referência dentro da especialidade em tratamento com a cirurgia ortognática para pacientes com apneia do sono, né? E eu queria falar um pouquinho agora, entrar um pouquinho nesse assunto, nesse tema do paciente com apneia do sono, porque a cirurgia ortognática ela é indicada para o tratamento do paciente com apneia do sono. E você vai falar, obviamente, que além da ortognática, provavelmente existe outros tipos de tratamentos. Eu queria que você falasse primeiro como que você começou a se interessar por esse tema. O que te levou a se tornar uma referência não só em cirurgia ortognática, mas para esses pacientes que têm problemas com ronco e apneia. Perfeito, perfeito. Em 2007, quando eu e o Álvaro, a gente já estava na nossa carreira solo do nosso time lá com o Renato, com o Fernando, eu tive um ano que eu recebi vários pacientes com apneia. Cara, acabou. Acho que coincidiu. Os pacientes com apneia, com distúrbio respiratório, e eu comecei a procurar por um melhor entendimento desse quadro, dessa doença sistêmica, né? E dentre o primeiro dado que a gente tinha era um diagnóstico preciso, que é o exame de polissonografia. Então, eu fui estudar a polissonografia, fui entender o exame padrão ouro do diagnóstico, que a polissonografia é o exame que faz o diagnóstico do paciente apneico, e eu fui procurar o Instituto do Sono. A coordenadora, na época, era a doutora Lia Bittencourt, que veio a se transformar depois na minha chefe ali na Unifesp, e ela me convidou, eu fui conversar com ela, olha, eu gostaria que meus casos, todos os que eu encaminhasse aqui para fazer polissonografia, tivessem o sensor do bruxismo não no mental, no queixo, mas nos músculos massetes, porque eu acho que pega melhor, tal, não sei o quê. E eu vou tratar, e eu preciso de todas essas polissonografias dessa maneira, tal. Ela falou, tranquilo, Otávio, a gente começa a fazer um protocolo para você, mas eu sou aqui... da pós-graduação, você não quer vir fazer um trabalho aqui com a gente de cirurgia ortognática, cirurgia ortognática para apneia, que a gente sabe que funciona, tal, isso em 2008. E eu acabei entrando lá com a doutora Lia, ela tinha um grupo de dentistas, de médicos, e a Cibele Dalfabro, que acabou hoje, é minha sócia, o Calbi, ortodontista também, que já estava lá, o Paulo Cunali, que faz DTM lá de Curitiba, já existia um grupo ali. E eu acabei me engajando muito bem nesse grupo e acabei trilhando o caminho que eu estou até hoje lá na Unifesp. Hoje estou na Otorrino, comandado pela Fernanda, né? Haddad. Mas foi essa busca. Então eu comecei ali a interagir e eu comecei a fazer um trabalho de um projeto de operar os pacientes apneicos com a cirurgia ortognática. Porque assim, a literatura sempre mostrou, e lá em Stanford sempre foram feitas a cirurgia, fase 1 e 2 de Stanford. Fase 1 de Stanford se operava, faziam as cirurgias da úvulo-palato-faringoplastia, cirurgias da garganta, os tecidos moles, e não tendo resultado, ia para a fase 2 de Stanford, que era a cirurgia esquelética, óssea. E capitaneados lá em Stanford pelo Dr. Guilherminot, que tinha um vínculo com o pessoal do Instituto do Sono aqui. Então, eu acabei conhecendo o Dr. Guilherminot e a gente começou a montar um protocolo aqui e fazer as nossas cirurgias ortognáticas para tratar a apneia. E eu fui descobrindo e entendendo também, apesar da literatura mostrar que ela é extremamente efetiva e curativa para a apneia, mas eu fui, ao longo dos anos, quebrando a cara também, entendendo qual é o paciente que eu poderia operar, que eu ia ter uma resposta positiva, né, de cura da apneia, porque não são todos os pacientes. E eu acho que foi esse o caminho que me levou, e eu acabei me engajando no grupo todo lá e sendo o buco que estava lá fazendo as cirurgias esqueléticas
e acabei trilhando esse caminho e fazendo as bases, todos os cursos de base do sono, de medicina do sono 1, 2, de neurologia no sono. Então, quer dizer, o sono é uma área da medicina que te traz muita informação e te instiga a querer saber muito mais, fatores metabólicos, enfim, não só na apneia. A apneia é a doença mais prevalente, né? É catalogada como um distúrbio respiratório obstrutivo do sono e é a doença mais prevalente. A gente estima aí que quase 1/3, Ismael, da população mundial apresenta a apneia obstrutiva do sono. Então, nós temos uma prevalência de pacientes apneicos no mundo que é gigantesca, né? E isso só tem aumentado e tem muito a ver com o fenótipo facial, né? As alterações crâniofaciais, elas têm um componente, é uma variável importante dentro desse quadro como causa dos pacientes desenvolverem a apneia obstrutiva do sono, mas não é a única. Então foi assim que eu entrei e acabei evoluindo e buscando o meu caminho e até hoje aí como acabei trilhando o meu caminho realmente muito focado. Hoje eu posso te dizer que 60%, 70% da minha clínica cirúrgica ela é de pacientes apneicos. Eu tive no congresso no COBRAC o ano passado, eu não me recordo o sobrenome da doutora, mas eu assisti uma palestra, inclusive entrevistei ela, a doutora Sabine, uma cirurgiã dos Estados Unidos, ela deu aula no palco principal. Tá. E é uma senhora já, enfim. E ela falou sobre pacientes, tratamento de cirurgia ortognática para pacientes com apneia do sono. Então ela estava falando sobre a relação de obesidade. Eu lembro que ela falou muito sobre isso, questão de obesidade com o paciente que tem problema de apneia do sono. Sim. Que o paciente com apneia do sono, a cirurgia é como a comparação. Me lembro muito bem que eu assisti a aula dela para poder entrevistá-la. Entendi. É parecido com o paciente com problema de ATM, que a maior parte dos casos desses pacientes são casos clínicos, que você consegue trazer uma boa melhora desse paciente apneico sem a cirurgia, né? Sem dúvida. Então, existe ainda, até chegar na cirurgia, você tem vários caminhos para você percorrer até indicar a cirurgia. Perfeito. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o tratamento multidisciplinar, né? Porque é um perfil de paciente que você envolve o médico, o otorrino, envolve às vezes nutricionista. É um paciente mais dentro dessas indicações que demanda um conhecimento maior, professor, para você tratar? Sem dúvida, né? Então, assim, a gente, como a odontologia, ela tem um lugar de muita importância dentro da medicina do sono, né? E mais especificamente no tratamento dos pacientes com apneia do sono. Porque é interdisciplinar, mesmo porque o paciente portador de apneia do sono, ele tem repercussões sistêmicas importantes. Então, nós como dentistas, a gente não tem a capacitação de tratar as repercussões sistêmicas que a apneia causa no paciente, que são alterações, as principais cardiovasculares, metabólicas, né, neurológicas. Então, a gente não tem essa competência de tratar essas repercussões, essas doenças associadas à apneia obstrutiva do sono. Então, a gente tem que trabalhar dentro de um contexto interdisciplinar, né? Sempre com o médico ali cuidando dessas manifestações clínicas sistêmicas, cardiovasculares, metabólicas, enfim. Então você tem o contexto do médico, do dentista, da fisioterapia, da fonoterapia, da nutrição, né? Tanto que geralmente a medicina que vai para a apneia do sono é uma segunda especialidade, porque o profissional ele é um otorrino, ele é um pneumo, ele é um neurologista, ele é um ginecologista, e aí ele vai para o sono. Então, o ginecologista do sono, né, repercussões ginecológicas, hormonais que a apneia causa nesses pacientes, o neurologistas do sono, né, principalmente para tratar as insônias ou as repercussões também neurológicas das doenças do sono, porque a gente tem catalogado um N grande de doenças do sono. Então, não é só a apneia. A apneia é o distúrbio respiratório, mas a gente tem doenças associadas a distúrbios do sono, distúrbios neurológicos, né, distúrbios de movimento do sono, enfim, uma gama enorme ali no contexto. Então, nós como dentistas, estamos engajados em tratar mais os pacientes com apneia do ronco e apneia, né?
Mas você tem uma gama enorme de profissionais que estão juntos nesse contexto em prol... Porque o paciente não vai ter só apneia. Ele tem uma insônia, ele tem um bruxismo, ele tem uma PLM, movimento dos membros inferiores, ele tem um distúrbio neurológico, ele associa a insônia junto com a apneia, com o bruxismo. Então, você associa com DTM, com dor orofacial, com a deformidade esquelética. Então, você está tratando um paciente que é macro ali em termos de problemas, né? E de distúrbios que acabam afetando o problema do sono. Então, por isso que esse contexto todo. Agora, no ponto de vista, quando a gente fala em tratamentos, por que a odontologia é importante? Porque dentro do contexto do tratamento para a apneia do sono, a odontologia tem 2 dos tratamentos mais importantes, né? Então, se a gente falar o CPAP, é o padrão ouro do tratamento, claro que hoje se individualiza muito, o médico, ele não é mais um CPAPista de indicar o CPAP para todo mundo, ele enxerga qual a melhor opção de tratamento para aquele paciente. Mas é o que você falou, sempre se começa num tratamento clínico conservador, evoluindo para um tratamento mais radical, mais invasivo. Então, o CPAP, que vai tratar as apneias leves, moderadas, graves, com alterações de dessaturação ou não, né, com repercussões cardiovasculares ou não. O aparelho intraoral, que é feito por colegas dentistas, né, ortodontistas, clínicos, que é o aparelho que avança a mandíbula, mecanicamente aumentando a via aérea. E são os tratamentos clínicos, né? E a gente tem os tratamentos cirúrgicos, que são as cirurgias dos tecidos moles, que é de competência do otorrino, e as cirurgias esqueléticas, que está muito na nossa mão, né? Então, e a fonoterapia, também que já foi comprovado que realmente é um coadjuvante em todas as etapas desse tratamento, sejam os tratamentos clínicos ou cirúrgicos, a fonoterapia vem ajudando muito a gente a fortalecer toda essa musculatura da orofaringe, ajudando no tratamento. Mas é isso, sempre na evolução do menos invasivo para o mais invasivo, como na TM, né? Você tem uma porcentagem média de quantos pacientes com apneia do sono conseguem ser tratados apenas com tratamento conservador, tratamento clínico? Existe Tem esse dado ou não? Então, em termos de CPAP, 50-50. Então, o paciente que tem apneia, independente se é uma apneia leve, moderada ou grave, há uma indicação sempre de começar ou com o CPAP ou com o aparelho intraoral. Só que no CPAP, por exemplo, a literatura é vasta e está muito claro isso, que 50% dos pacientes não têm adesão a um CPAP. Então, são pacientes que têm que buscar uma outra alternativa de tratamento. O aparelho de avanço mandibular, ele é indicado mais para os pacientes com apneias mais leves, alguns moderados que não tiveram adesão ao CPAP, mas também alguns pacientes também não têm adesão, né, ao aparelho de avanço mandibular. E o aparelho AIO, o aparelho de avanço mandibular, você tem que ter uma expertise muito grande em tratar, porque são aparelhos que o paciente vai ficar 5, 6, 7, 8, 10 anos de tratamento e é mecânico, né, a tração é mecânica. E acaba causando alterações, muitas vezes, de inclinações dentárias. Então, tratar esses efeitos colaterais do aparelho, que funciona, há evidência mais vasta de evidência científica que funciona, que trata a apneia do sono, mas ela saber tratar esses efeitos colaterais dentários, musculares, muitas vezes. Mas o paciente que tem ali a indicação do CPAP, que é a primeira escolha, muitas vezes, e ele não tem adesão, que é 50%, e nós estamos falando de uma prevalência aqui, Ismael, que é o levantamento que foi feito no Instituto do Sono, um trabalho super amplo, que foram 1.042 voluntários que fizeram a polissonografia. Foi o primeiro trabalho, o Epsono, que foi feito todos com polissonografia de laboratório na época, tem mais de 10 anos. A prevalência foi de 37% na população de São Paulo, representativo, com a apneia do sono. Isso passou a ser representativo mundial, porque se falava numa prevalência de 5 a 7%, 7 a 9%, a 10%. Não, 37% da população, né, tem apneia do sono, seja leve, moderada ou grave. Então, você vê o grau de prevalência que tem. Então, você vai tratar 50% desses pacientes não conseguem ter adesão ao CPAP, você tem que ter outras alternativas de tratamento, né, que são os tratamentos cirúrgicos. Só que o tratamento cirúrgico ele não vai ser efetivo para todo paciente, para esses outros 50% que não tem adesão a um tratamento clínico. Então, você também tem que entender qual é o paciente que vai ter a boa resposta à cirurgia. Não adianta sair trazendo, modificando a estrutura esquelética que você vai quebrar a cara. Nem todo paciente você vai conseguir tratar. E aquele perfil é o perfil do paciente
que está lá para ser curativo. Ele está fazendo a cirurgia ortognática porque ele tem que tratar, ele não tem mais outra alternativa. Ele não dorme, ele tem repercussões sistêmicas, então sobrou para ele ali, ele procura, e às vezes ele cai na mão de um colega bucomaxilo que não tem tanta vivência, e vai indicar a cirurgia ortognática, vai fazer uma subcirurgia muitas vezes, ou vai indicar para um paciente que, mesmo sendo a única alternativa que ele não tem adesão ao CPAP, a cirurgia esquelética não vai trazer resultados. E aí esse paciente faz uma cirurgia ortognática e é pífio o resultado, ele continua com a apneia. Então, é completamente diferente esse mundo, né? Completamente. Eu tinha na minha cabeça que fez a ortognática, zerou. Resolveu. Não. Porque não é só mecânico, é isso que a gente tem que entender. A cirurgia ortognática, quando você muda a posição dos ossos, dependendo dos movimentos, anteroposteriores, principalmente transversais, você aumenta a dimensão da faringe. Porque toda a musculatura que está inserida na faringe está inserida também, tem a união com os ossos esqueléticos do terço médio inferior da face. Mas não é só isso. Existem as apneias centrais, existe a patência. Você pode ter, às vezes, você pega um paciente com apneia grave, que tem uma faringe, uma dimensão da faringe desse tamanho, e você faz e tem a apneia grave, ele obstrui, porque a patência de via aérea, a possibilidade de se manter essas paredes da faringe não colapsáveis é muito pequena. Então esse cara colapsa. E muitas vezes você vai olhar uma faringe de um paciente que é normal e a faringe dele é quase colabada, né? A dimensão é extremamente pequena e ele não tem apneia e não é obeso. Então, precisa entender todo esse contexto e saber exatamente, hoje a gente tem condições disso, que é o que a gente vai estar focando muito no curso, não é só técnica cirúrgica, que tem suas variáveis, não é, da cirurgia ortognática convencional, mas a gente tem que entender isso, né? Qual é entender qual a causa, da onde vem a apneia. E aí sim, a gente pode indicar o tratamento correto. Então, indicar a cirurgia ortognática para aquele paciente corretamente, que você tenha o diagnóstico que está tendo uma obstrução naquela região da faringe e que a cirurgia e é obstrução mecânica mesmo, entendeu? Então, é muito mais embaixo, tem muito mais coisa envolvida do que simplesmente mudar a posição dos ossos. Fazer um avanço. Professor, é um assunto assim que, falando com você agora, que é especialista, me abre muito mais, né, o entendimento com relação à apneia obstrutiva do sono. Como a gente estava falando aqui antes da gravação, meu conhecimento de cirurgia ortognática com relação à apneia do sono é que você avança, aumenta ali a via aérea tal, e está tudo certo. Não, você tem todo um estudo que precisa ser feito para, obviamente, acho que deve ser a maior frustração do paciente você fazer uma cirurgia, que a cirurgia ortognática é uma cirurgia invasiva. Sem dúvida. E aí claro, hoje menos, né, do que era lá atrás, mas não tem como não ser invasiva. Você está abrindo ali, né? Sim. Exato. E continuar com o problema. Quais são as causas da apneia do sono? O que leva um paciente a ser apneico? É isso? Isso, apneico. Apneico. Isso. Bom, hoje a gente achava que lá no começo, tanto que essa apneia era chamada síndrome de Pickwick. Na Idade Média, século XVII, XVIII, aqueles reis que faziam as esbórnias gastronômicas nos castelos, né? Então, todos baixinhos, eram todos mais gordinhos, se infartavam de comida e de bebida e dormiam ali mesmo e roncavam e tinham os quadros de apneia. Então, era denominada lá atrás de síndrome de Pickwick. Pickwick ficou estabelecido que era um personagem lá que tinha os eventos da apneia. E era baixinho, gordinho, com a face mais braquifacial, mais larguinho o pescoço. Então, e depois veio a descobrir que a obesidade está envolvida, né? Mas o envelhecimento também, porque a gente vai perdendo tonicidade e fortalecimento muscular. Então, por exemplo, esse paciente que é magro, jovem, tem pode ser até meia-idade, tem uma faringe extremamente pequena e não faz apneia, é porque ele tem uma patência, a musculatura segura e não deixa colabar, né? Então, mas tem outros que têm uma via aérea maior ou que os pacientes são magros e têm apneia. Então, não é só a obesidade, mas a obesidade é um contexto extremamente importante. O envelhecimento. Na mulher, a menopausa, que você acaba tendo a diminuição de estrógeno e progesterona, que são hormônios ali que modulam também essa patência da faringe. Então, fatores hormonais. Sedativo, né? Então ele é um relaxante muscular, o álcool.
Então, eu bebo, eu vou roncar mais, eu vou ter mais eventos de apneia durante a noite, sem dúvida, né? As deformidades crâniofaciais, os fatores anatômicos, que a gente chama de fenótipos anatômicos. Então, são os fenótipos faciais. Então, tamanho da face, tamanho da maxila, largura da maxila, tamanho da mandíbula anteroposterior, vertical. São fatores todos, esse arcabouço esquelético que acaba interferindo na cavidade oral, tamanho de língua, né? Pilares da faringe, então pilares mais medianizados, úvulas grau 3 e 4, amígdalas grau 3 e 4, uma úvula hipertrófica. Então você tem essas base de língua aumentada. Então você tem os fatores anatômicos que vão levar essa faringe a ser dimensionalmente menor. Mas você tem fatores neurofisiológicos, que é aí que é o grande entendimento e é aí que é a grande sacada aqui. Eu faço a cirurgia esquelética, eu aumento dimensionalmente a faringe, mas eu não tratei esse paciente, porque a causa eram fatores neurofisiológicos ali. Você tinha outros componentes envolvidos, não só mecânico de esquelético, né, envolvido. Mas o tamanho... Então, os fatores anatômicos são muito importantes, os fatores neurofisiológicos, a obesidade, as alterações craniofaciais, tamanho de língua... pescoço, curvatura também do pescoço, os pacientes padrão facial, né, mais braque, mais larguinho. Então, são fatores fenótipos que estão... E aí a gente tem os endótipos, que são os traços fisiológicos do paciente, que são os traços individuais dos pacientes, que aí são os fatores neurofisiológicos, que a gente chama de endótipos, que a gente não controla. Então não adianta você fazer a cirurgia e não conhecer esses endótipos. Então, hoje a gente tem alguns exames que a gente pode descobrir esses endótipos, esses fatores individuais e saber se eles estão sendo a causa principal da apneia ou são os fenótipos, os fatores mais visuais, né, mecânicos, como a face, por exemplo, ou alteração esquelética. Professor, quando você fala em apneia do sono, a gente tem casos, por exemplo... Menos minha filha, mas até o Giovanni aqui com a sobrinha dele. A criança tem... A Azul tem quantos anos? 2 anos? Dois. E ronca, 2 anos de idade. Ronca. Essa é uma criança que ela provavelmente ela pode evoluir. Pode cursar, pode. O tratamento, quanto antes ser indicado... Como que é no caso da criança, né? Porque criança fala, pô, você vê vô roncando, né? O gordinho, você fala, pô, minha avó, meu pai ronca. De repente você tá do lado de uma criança, parece um trator, é preocupante isso. Então assim, adenoides, né? Então um aumento das adenoides, isso pode causar ronco. A relação esquelética transversal da maxila, então o ortodontista tem que estar antenado e os pais levarem para o ortodontista, levarem para o otorrino, e esse trabalho conjunto do otorrino com o odontopediatra, com o ortodontista numa fase inicial, porque essas relações transversais da maxila são fundamentais. Então a gente sabe, é o padrão da ortodontia, inclusive, iniciar sempre o tratamento alargando essa maxila e essa mandíbula, né? Criando condições transversais para que o ar possa entrar. Então o paciente passa a ser respirador bucal, vai ter uma atrofia das estruturas nasais, né? Só respira pela boca e aí a adenoide aumenta e você tem uma série de outras complicações respiratórias que vão alterar o desenvolvimento esquelético da face e de aprendizado e tudo mais, com alteração do sono, e que esse paciente pode necessitar depois de uma cirurgia ortognática quando podia ser preventivo, né? Então, passar num ortodontista para fazer uma avaliação, um otorrino, para fazer uma avaliação nasal, para ver como é essa respiração, muitas vezes uma polissonografia também, né? O exame também na criança de polissono, para poder chegar no diagnóstico do que está causando essa alteração respiratória, que vai alterar o desenvolvimento esquelético, com certeza, né? Aquela história que, ele morreu dormindo, tal, tem muita relação com a apneia. Morte súbita. Morte súbita. Então, assim, não vai, mesmo um paciente... Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber que a gente tem um tal do índice que chama IH, que é o índice de apneia e hipopneia do sono, que determina o número de obstruções a cada hora e por hora de sono. Então, apneias leves, até 15 obstruções, apneias moderadas de 15 a 30, obstruções por hora e mais do que 30 apneias graves. Aqui nós estamos falando de número de eventos obstrutivos.
Só que isso não é tão representativo já hoje em dia. A gente tem olhado muito mais para as repercussões de saturação de oxihemoglobina, o quanto que a gente tem essa alteração de entrada de oxigênio, dessas dessaturações, que isso é extremamente ruim do ponto de vista de cardiovascular, estresse metabólico também para células. Então a gente tem que olhar e descobrir qual é qual o contexto na polissonografia que dá um N enorme de informações no exame do sono para a gente, né? Então, saber ter esse diagnóstico preciso do que está causando a apneia mesmo, qual a causa, para poder evoluir e indicar o tratamento. Então, a morte súbita. Então, a gente tem os pacientes com apneias graves, mas a gente, durante a fase da vida, a gente tem... o organismo é sábio, né? Então, a gente tem marcadores e sensores que, durante as dessaturações, durante o episódio de apneia, obstrução, esses sensores avisam, esses marcadores, a hipercapnia, o aumento do CO2, também circulante, avisam o cérebro que, olha, está num quadro aqui mais crítico, precisa acordar. E aí vem aquele ronco ressuscitador, né? Aí vira de lado, a mandíbula traciona, ele se mexe, expira, sai o CO2 e vai fazer novo episódio de novo de obstrução, né? Vai inspirar e vai fazer novo episódio de obstrução. A morte súbita é esse paciente que entra num grau profundo ali de obstrução e ele acaba tendo uma parada cardiorrespiratória. Mas isso é muito raro de acontecer, porque a gente realmente tem mecanismos no organismo que não deixam isso acontecer, né? Então, mas quando você ouve falar, poxa, morreu dormindo, você pode estar ligado que o paciente poderia ter uma apneia já não tratada, não diagnosticada, uma apneia grave e que teve uma parada cardiorrespiratória dormindo, né? Teve hoje que um caso de um cirurgião que ele contou, não me lembro quem contou, que a paciente tinha ingerido bebida alcoólica e teve essa questão da apneia e por conta do álcool, acho que teve alguma relação. Com certeza, mais relaxamento muscular e entrou numa teve apneia caso grave, assim, isso. Não voltou. Ou seja, o paciente que tem apneia obstrutiva do sono, o álcool para ele, principalmente esse paciente que vai dormir, é perigosíssimo. E você vê que coisa, né? Nós dentistas, a apneia do sono, tem muitos pacientes com apneia do sono e bruxismo. E aí o dentista coloca uma placa para tratar o bruxismo. Quando você coloca, e paciente com apneia, sem o diagnóstico da apneia, quando você coloca uma placa, você ganha dimensão vertical, né, entre os dentes. E a mandíbula faz rotação horária. A rotação horária da mandíbula vai piorar a dimensão da faringe e vai piorar a apneia. Então, a placa, principalmente uma placa de maxila, ela não está indicada no paciente para bruxismo no paciente que tem apneia, né? Então, quando se indica uma placa de mandíbula, porque a rotação é menor. Mas você vê como a gente acaba sendo muito empírico nos tratamentos, né? A odontologia está tratando o bruxismo no paciente apneico e está piorando a apneia, tentando tratar ou minimizar os efeitos do bruxismo nos dentes, né? Na musculatura. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no nosso canal, que você vai receber aí todos os conteúdos que nós gravamos aqui na Bucocast, também no Ortognática Sim, porque nós estamos falando de cirurgia ortognática. Professor, para a gente finalizar esse tema de apneia obstrutiva do sono, que ele é vasto, ele tem muito assunto, a gente vai entrar no nosso curso, que vai ser o lançamento agora em agosto. Eu queria fazer a última pergunta falando sobre a apneia. A apneia do sono tem cura? Vamos lá. Poxa, mas que pergunta difícil, hein? Nossa. É porque é uma pergunta que, obviamente, quem está assistindo deve falar assim, cara, e aí, tem cura, não tem, tratamento, como que é isso? Olha que coisa louca. A gente fala em cura na cirurgia esquelética, ortognática. É uma cirurgia curativa. Mas, ao mesmo tempo, a apneia do sono não tem cura, Ismael, porque é uma doença evolutiva. A gente tem uma máxima no sono que é uma vez apneico, sempre apneico. O que a gente vai tentar fazer com os nossos tratamentos é frear a evolução da apneia, que vai ser evolutiva. Então, quando a gente fala que a cirurgia ela é curativa, na verdade ela é curativa, mas ela é curativa por um determinado momento da vida. A gente não vai ter a cura efetivada no paciente que tem apneia. Se opera ele com 20 anos, ele não vai chegar nos 60, 70 livre dessa apneia. Não. Então, outra grande sacada é, qual o time cirúrgico? No paciente indicado, quando que eu vou operar esse paciente? Que momento da vida dele?
Eu opero ele com 20 anos e ele vai evoluir, vai curar a apneia, desde que, né, haja uma indicação precisa para cirurgia ortognática. E nós vamos ter um gap ali, talvez de 15, 20 anos, mas esse paciente vai envelhecer, ele vai socializar mais, que ele está dormindo melhor, ele vai ganhar peso. Quando ele chega nos 40, 45, ele está ali num grau já, de novo, do leve para o saiu do zero para um leve, para um moderado, e quando ele chega nos 50, 60 anos, ele está grave de novo. Ou não, ou esse paciente passa um período da vida dele, quando chega tentando tratar de formas mais conservadoras, e quando ele chega na idade de 40, 45, ele não aguenta mais um CPAP, um aparelho, fonoterapia, tentar controlar peso, e a gente faz a cirurgia ortognática e a gente ganha esse gap de mais 15, 20 anos, e a gente vai até os 60, 65, e aí ele começa de novo com uma evolução lenta. Então, tem cura, mas ela é efêmera. Ela não vai durar a vida toda. Então, a gente tem que saber escolher muito também o paciente e o momento, a oportunidade cirúrgica que a gente diz, né? Qual o melhor momento para se realizar a cirurgia ortognática, para que ela seja efetiva num gap importante da vida do paciente. Né? E pelo que eu entendi, ela está associado, como por exemplo, a gente fazendo um paralelo com os problemas de ATM, o problema da apneia do sono precisa ter a participação do paciente também. Não é uma vez que o paciente tratou e ele, agora estou curado, estou bem. Não, ele precisa... alimentação, tem uma série de coisas que precisa estar participando. Como tudo, né? O hipertenso, o diabético, você tem que ter um controle na tua vida, né? Não ir para os excessos, né? Então, saber controlar a alimentação, atividade física. A gente fala que a fonoterapia muitas vezes é enxugar gelo, ficar fazendo exercício para a garganta, mas igual a musculação. Vai ter que fazer atividade para chegar na terceira idade com um equilíbrio, né, muscular importante e ter a tua autonomia muscular. É a mesma coisa. Então, assim, ao longo dessa vida, está sempre ali fazendo alguns exercíciozinhos para a orofaringe, para fortalecer, mas o contexto é exatamente esse mesmo. A gente não é duradouro, mas a gente tem que saber escolher melhor o paciente e acompanhar, e ele tem que fazer a parte dele, sem dúvida. O paciente, uma curiosidade minha, o paciente retrognata, ele sempre... a apneia do sono vai estar associado a esse paciente retrognata ou não? Não, Ismael. Então também é o que a gente vê. A causa é a mandíbula para trás. Não tem nada a ver. Se achou isso mais atrás, hoje a gente já não... Pelo contrário, hoje a gente tem quem trabalha com apneia, a gente tem olhado, Eric Tuller, um brasileiro que está na Pensilvânia, é um otorrino, cara diferenciado também. É muito mais, você está olhando muito mais hoje para a maxila como possível causa de uma apneia obstrutiva mecânica do que a própria mandíbula, né? Então, volto a dizer, o enxergar o paciente, fazer o diagnóstico e tentar entender se é mecânico e se é mecânico aonde. Aonde é essa mecânica de obstrução, né? Mas isso não é uma verdade única, que o retrognata é a causa dele, a mandíbula para trás da apneia. Foi uma boa curiosidade minha, né? Boa, você já tá PhD, Ismael. Você que ainda não conhece o professor Dr. Otávio Ferraz, tem a oportunidade de conhecer através do curso que está sendo lançado aqui pelo canal da Bucocast, que é o Sleep Surgery. Esse é o nome, gente. Nos dias 19 e 20 de agosto desse ano de 2024, tudo isso que nós falamos aqui sobre a apneia do sono, eu estou falando com um cara que é especialista, né, em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, você que é cirurgião bucomaxilo e procura tratar os seus pacientes, né, de uma forma mais eficaz, como a gente já falou aqui, não é 100%, mas eu acho que a maior frustração para o cirurgião é você fazer a cirurgia e não encontrar o resultado que você esperava. Então, ou seja, você entender do assunto e saber indicar a cirurgia, eu acho que é o mais importante e é o que nós vamos encontrar nesses 2 dias que eu queria que você falasse o que vem aí nos dias 19 e 20 de agosto desse ano, professor. Bom, desde que eu estou na apneia, a partir de 2015, 2016, e com esse grupo de otorrinos que eu trabalho, a Fernanda, o Danilo, Tatiana Vidigal, os Renatos Pressinotto e Stefanini, a Giovana Diaféria, que é fono, tem um grupo muito bacana que eu faço parte. Otávio, tem que dar um curso para os bucos, tem que dar um curso, você tem o know-how, você criou a filosofia
Tive já lá com o Stanley Liu em Stanford, a gente troca algumas ideias. É o cara que é uma referência na cirurgia ortognática para apneia. Stanford é uma referência, né? Assim como agora a Pennsylvania e o Penn também tem trabalhado muito na parte esquelética com o Raji, que é um cirurgião crâniofacial. Lá estou indo agora daqui em junho para lá. Então, assim, são essas referências, e aqui no Brasil você precisa dar esse curso. Eu sempre um pouco reticente, porque na vida, no dia a dia, né, Ismael, na correria, você não dá. Se a gente não focar nisso, não é fácil fazer um curso com refinamento, para você passar tudo que você queira, e um curso realmente robusto, né, apesar de 2 dias. Então, eu acho que e aí que eu te procurei, né, para a gente unir forças, e eu acho que foi essa parceria que a gente teve essa empatia, e eu sou muito grato por ter te achado também no meio desse caminho. E o que a gente espera nesse curso é um curso de 2 dias, né? A gente está vendo o melhor modelo, talvez um dia antes só de teoria, uma base do formato, mas a base do sono, a base da apneia do sono, para que depois o paciente, nos 2 dias, ele tenha, ainda falando em indicações precisas, enxergar melhor o paciente, que acho que é a grande sacada, né? Enxergar o paciente que vai ser o paciente assertivo para a cirurgia ortognática. Então, a gente vai ter essa parte teórica, conjugando com as partes técnicas dos movimentos cirúrgicos e do planejamento cirúrgico e dos movimentos cirúrgicos para a apneia, então, nesses 2 dias. É pouco, mas eu acho que o aluno que estiver lá, ele vai ter uma capacitação de um entendimento da apneia, qual o paciente que ele vai indicar a cirurgia de uma maneira mais assertiva e como que ele vai planejar tecnicamente essa cirurgia para que você escolheu o paciente certo, mas você tem que executar tecnicamente para que a cirurgia seja efetiva. Então, eu acho que é uma sequência lógica aí que esse colega bucomaxilo vai sair se iniciando de uma maneira correta e com uma base forte para que ele possa realmente, a partir daí, evoluir mais no conhecimento, mas sabendo tratar esse paciente com a cirurgia ortognática. 2 dias porque hoje o bucomaxilo está muito inserido dentro de hospital, clínica. A vida do bucomaxilo, né, é maluca. E quando nós conversamos sobre esse curso, uma das ideias é a gente tentar otimizar também essa vinda do cirurgião, que na maior parte vem de outros estados. Exato. E obviamente, a gente vai avançar esse curso em etapas, né? Eu acredito que existe aí um leque muito grande para ser explorado. Então, o cirurgião que vier para esse curso pode aguardar que vai vir outros episódios com modelos e formatos diferentes. Sem dúvida. E esse primeiro é feito em cadáver, né, professor? Vamos fazer em cadáver, vão ser 10 alunos apenas. Então, a gente vai fazer o treinamento das osteotomias, que são as osteotomias básicas, mas com a diferença dos movimentos, a diferença da fixação, trazendo um pouco também do que eu tenho vivenciado da minha... Ainda estou no processo de curva de aprendizado para cirurgia minimamente invasiva, né, que eu tive lá com o Suenen, acho que me abriu um leque também grande para eu agregar alguma filosofia da minimamente invasiva para o tratamento da apneia, né, que seja efetivo mesmo. Então, a gente vai estar agregando a técnica cirúrgica específica para a cirurgia ortognática, que tem peculiaridades. Existem diferenças no planejamento e na técnica. Claro que não são, basicamente, a cirurgia ortognática é a cirurgia ortognática que a gente faz nos moldes de um paciente com deformidade dentofacial, mas com essas peculiaridades e com essas diferenças que fazem realmente a diferença para você poder tratar de uma maneira efetiva esse paciente, né? É impressão minha ou parece que dentro da especialidade de uns anos para cá, se fala mais em apneia do sono? Porque quando eu comecei há 8 anos atrás, né, dentro da especialidade, trabalhar com o cirurgião, tinha cirurgiões que falavam em apneia do sono, queriam divulgar, eu preciso divulgar a apneia do sono, que é algo... Então, parece que não é uma coisa muito antiga, né, dentro da especialidade. Parece que o cirurgião agora está procurando mais trabalhar, até porque acho que tem tido mais pacientes. Então, assim, é um momento que você, durante todos esses anos, vem estudando
e para poder passar conhecimento que eu acho que está na hora certa do cirurgião, de repente, até o cara que já faz cirurgia ortognática, mas entender um pouco mais sobre o perfil do paciente de apneia do sono, né? Sem dúvida, mas é isso mesmo. Eu acho que está tendo a procura, porque a prevalência é enorme, né? Nós estamos falando de mais de 30% da população com apneia do sono. Então, esse paciente está chegando cada vez mais com essas queixas. O paciente já chega com queixa. Ele vai fazer uma ortognática, mas ele fala, eu durmo mal. Nem que o profissional não questione isso, que é fundamental você colocar um questionário de queixas do sono, né, queixas respiratórias dentro da tua entrevista inicial, da tua anamnese, que os colegas muitas vezes não fazem isso, mas esse paciente ele já chega informando, né, que ele tem uma alteração, que ele respira mal, que ele dorme mal, e que ele já ouviu falar, o grau de informações também é muito maior, né, na mídia. Então ele já chega, e esse colega dentista, bucomaxilo, está recebendo mais e muitas vezes não está preparado ou está indicando, está fazendo a cirurgia e não está tendo, como você mesmo disse, o resultado esperado, porque não está sabendo escolher melhor o paciente e como tratá-lo mesmo através da cirurgia esquelética. Então, eu acho que é o nosso primeiro modelo, mas a gente vai fazer esse treinamento em cadáver. Eu acho que o cadáver chegou também aqui no Brasil, demorou, né, para fazer o treinamento. E não só o residente que acabou de o residente ou o colega buco que acabou de sair da residência e que está querendo se aprimorar nessa área. Eu tenho recebido no Copac e no Instagram colegas, poxa, eu queria entender melhor essa área, eu queria estar melhor, como é que eu consigo aí ficar com você, eu consigo ver uma cirurgia tua. Então, é um começo de um curso rápido, mas que acho que vai tá bem robusto em termos de informações, mas para a gente partir para outros modelos, como você falou, de repente uma imersão, algumas mentorias. Então a gente vai... Mas eu tenho que explorar essa minha expertise desses 15, 16 anos que eu estou na apneia, que eu tenho muita bagagem daquilo que eu já errei muito, né, para chegar onde eu estou hoje. Quer dizer, tenho contato fora, estudando muito, e é um universo realmente que induz a gente a querer cada vez saber mais e querer... E eu acho que está na hora de eu passar essa minha experiência, tudo que eu quebrei a cara, eu cheguei para formatar essa minha visão, que eu tenho sido muito feliz e muito assertivo nas minhas indicações, com resultados muito bacanas, simplesmente sabendo indicar e sabendo planejar e sabendo executar a cirurgia ortognática para o paciente específico de apneia. Um dos diferenciais desse curso que a gente vem conversando, e é importante você reforçar, professor, é o pós, porque assim, o cirurgião ele vem, ele faz o curso, são 2 dias, né, muito corrido, né, são praticamente quase que 10 horas aí por dia, né, em contato com o cirurgião ali, enfim. Mas o pós é aquele grupo que você cria e depois você vai conseguir, né, à distância, discutir, às vezes, o caso desse cirurgião que foi embora e ficou com dúvida, né? Você vai ter esse pós-curso aí, onde você vai trabalhar com esse time que veio na primeira turma, porque eles vão embora e falam, e agora? Acabou, né? Não, aí você tem todo esse suporte que você vai... Eu acho que é isso aí, Ismael. Eu acho que quem está nessa área, você vai formando, você vai ministrando aula e você tem que dar esse suporte, porque 2 dias você tem uma imersão, mas você vai sair com uma base importante, com uma nova filosofia da abordagem desse paciente, mas vão ter ao longo do teu dia a dia da clínica, você vai se deparar com casos diferentes e que com certeza eu já passei e sei trabalhar esses pacientes. Então, é montar os grupos de WhatsApp, essas mentorias e dar um suporte, dependendo, me ajuda a planejar, vem me ajudar a operar. Então, a gente está disposto a esses pequenos grupos que a gente for formando, a gente dá todo um... Eu tenho até eu fui lá para o Suenen e engraçado que eu conheci um colega do Nordeste também, não vou citar o nome dele, ele está fazendo medicina, até ficou um amigo, um cara muito especial. E ele vira e mexe, Otávio, ele trata alguns pacientes com apneia. O que você acha desse caso? O que você acha? Pô, eu faria isso, faria aquilo. Não, você está no caminho, eu faria a mesma coisa que você está fazendo, eu acho que é o caminho. Então, quer dizer, você vai criando, eu acho muito bacana E essa tem que ser a abordagem, a gente discutir e trocar opiniões. Mesmo também com outros colegas que já fazem apneia, que tem uma bagagem também. Outro dia, a gente também foi viajar e fiquei conversando muito com o Brito, lá de BH. O Brito tem uma bagagem também do paciente com apneia, uma apneico, um pouco diferente da minha abordagem, mas é um cara com experiência. A gente trocando informações, batendo papo. Então, isso só agrega para o meu lado também, para o Brito. Então, a gente tem... Eu acho que é isso, né?
A gente está o Instagram, o WhatsApp, a gente permite isso de trocas de informações, bater papo, mandar um zap. Brito, o que você achou disso? Poxa, vamos fazer isso aqui. Estou com esse paciente, tem outro colega do Sul também que a gente fez um curso junto e vira e mexe, Otávio, poxa, estou aqui, o que você achou disso? Então, em termos de apneia, eu tenho recebido alguns feedbacks e como a recíproca é verdadeira, né? Algumas dúvidas que eu tenho, às vezes eu ligo para o João Roberto, João Gonçalves, falo, João, essa TM aqui, o que você faria? Você acha que a prótese está indicada? Então, a gente tem essa oportunidade, né, de colegas que não escondem o conhecimento, de estar passando informações. Eu acho que isso aqui engrandece e a gente tem que formar bem o cirurgião para as próximas gerações, porque está na mão deles, né, Ismael? Eu percebo que nos cursos que a gente organiza, professor, o cirurgião, quando ele vem participar de algum curso assim, esse pós é muito importante para ele, né? E ele ter o contato com você, ele, em um momento que ele está lá na dúvida, ele fala, pô, o professor Otávio vai me ajudar. Sem professor, o que dúvida. você faria? Manda uma foto, manda uma imagem. Isso é algo que, para o cirurgião que às vezes não está sempre em São Paulo, às vezes o cara está do outro lado lá, no seu estado e tal. Então isso é importante para poder... E acaba se tornando amigo também, né? A maior parte desses grupos que eu vejo, os cirurgiões acabam se tornando amigos. Eu acho que essa é a ideia mesmo. Mesmo dentro do meu time, eu e o Álvaro, tem o Tiago, o Guilherme, agora o Pedro, a gente faz reuniões semanais, né, para discutir os casos e tal. Então a molecada que está no nosso time também já está engajada. Eu estou com um paciente com apneia, doutor Otávio, o que nós vamos fazer aqui? Vamos planejar. Então a gente discute semanalmente nas nossas reuniões. E o Álvaro também já foi fazer curso do sono também para se engajar lá no Instituto do Sono, já há uns 6, 7 anos. Tem trabalhado muito com isso também. O Álvaro é meu parceiro de 30 anos, né? Então é meu irmão que a vida me deu. E eu só agradeço ao meu time todo também por dar esse suporte, porque os resultados que a gente alcança também tem muito da mão deles, né, Ismael? Sempre um time, ninguém faz nada sozinho, né? Professor, eu queria que você fizesse, aproveitando as datas 19 e 20 de agosto, que vai acontecer o Sleep Surgery em São Paulo, essa câmera aqui é a sua câmera. Eu queria que você fizesse um convite aí aos nossos cirurgiões bucomaxilo. A gente tem muito alunos residentes, a gente tem trabalhado alguns cursos aqui dentro da BucoCast e tem tido uma procura muito grande nos cursos de cirurgia ortognática, seja em paciente ou em cadáver. E o seu curso é um curso inédito que nós estamos lançando aqui também, né? E eu queria que você fizesse o convite aí para esses nossos colegas bucomaxilo para estarem com a gente nos dias 19 e 20 de agosto em São Paulo. Muito bem. Bom, para os nossos colegas que estão começando a vida, aqueles que já têm uma bagagem, mas querem se aprofundar um pouco mais nesse segmento da apneia do sono, eu convido para virem no Sleep Surgery Course, que é o primeiro que a gente vai estar dando nesse molde de treinamento em cadáver. A gente vai ter algumas estações, a gente está firmando parceria com material, com grandes empresas aí de renome aqui nacional. E a ideia é informar e capacitar de uma imersão em 48 horas, que a gente vai ficar realmente full time ali, falando sobre apneia e cirurgia ortognática. Eu tenho certeza que os colegas que vierem vão sair com uma nova, um novo enxergar, né, no tratamento, na abordagem do paciente portador de apneia do sono, sendo mais seletivo na indicação da cirurgia e principalmente sendo mais assertivo nos resultados. É isso aí, 19 e 20 de agosto em São Paulo, eu estarei juntamente com o professor Dr. Otávio Ferraz nesses 2 dias. Eu só estive em um curso de cadáver, esse vai ser o segundo. O curso que eu estive foi de implante zigomático, participei, né? Então, assim, já estive em cirurgias ortognáticas, né, dentro de hospital, mas o seu vai ser o segundo e vai ser um prazer. Professor, para a gente finalizar esse podcast, já tinha gravado podcast antes ou não? Não, primeira vez. Primeira vez? O que achou do... Não, até que acho que eu... Foi bem? Foi bem. Acho que eu tive discernimento, a coisa foi fluida. Fluiu o negócio. Fluiu. Tá acostumado a fazer live, dar aula, é muito tranquilo. Se não Mas fosse... você deixa a gente tranquilo também, porque você tem as informações, você tem um grau de formação que poucos têm, até inclusive, muitas vezes na área, então isso facilita muito, né, Ismael? Sem dúvida. Hoje eu tive uma aula aqui de cirurgia ortognática versus apneia do sono. Foi muito né? bom. Eu agradeço a tua abertura aqui, o espaço. Eu acho na nossa parceria. Agradeço. A gente teve uma empatia grande, uma energia. Eu acredito muito nessa coisa da energia, de bater e
100% aqui, bateu as nossas energias, então isso não tem como dar errado, né? Estou muito feliz. Para finalizar, se não for cirurgião bucomaxilofacial, seria o quê? Qual que seria a profissão do Dr. Otávio Ferraz? Olha, hoje eu seria triatleta, porque eu estou treinando aí para o Ironman, então eu estaria focado em fazer, porque eu adoro esporte, da minha formação, desde criança, focado no esporte. E o esporte te traz resiliência, né, Ismael? Te traz muita resiliência e ao longo da minha vida eu acho que o esporte ajudou muito. Eu teria algum vínculo, alguma atividade vinculada ao esporte. Que você pratica, eu vejo lá no seu Instagram e você leva a sério o negócio. Tô profissional. Quando eu me formei, então, só para terminar, quando eu me formei da graduação, eu já não jogava mais vôlei, acabaram as interodontos, e eu também com o meu joelho, que já não era aquela grande coisa, falei, o que eu vou fazer de esporte? Porque eu sempre fui muito competitivo. Falei, preciso fazer alguma coisa que que tenha uma meta. E aí o Moraes, um grande amigo meu que faleceu, inclusive a gente estava pedalando, eu estava junto, a gente foi atropelado. E o Moraes falou, encontrei ele numa sexta-feira, ele falou, estou indo fazer um triatlo em Santos. Eu falei, triatlo? Ele falou, vamos. Eu falei, mas não estou inscrito. Ele falou, senta na pipoca, você tem bicicleta? Eu falei, tenho. Bom, primeiro triatlo que eu fui, eu não estava inscrito, entrei nadei no meio lá, pedalei, ainda tomei um chão, caí, com a bicicleta me ralei inteiro e terminei. Foi um sprint triatlo. E aí o bichinho pegou e eu fiz ali, eu tinha 25 anos quando eu me formei, e eu fiz dos 25 aos 35, 10 anos de triatlo. Caraca. Depois eu parei e falei, bom, agora é focado, porque tem que ter um nível de treinamento. Vou focar na profissão, porque eu preciso trabalhar. O Gabriel já tinha nascido e eu falei, agora é foco total na profissão. E eu tive um gap aí até agora, os 55 anos. Então, dos meus 35 aos 55, eu não fiz nada. Descansou. Descansei, só focado profissionalmente. E aí, na pandemia, acho que foi uma mudança de chave para muita gente, né? Então, também, o nosso grupo que fazia triatlon lá, um engenheiro, outro anestesista. Pô, vamos voltar, vamos fazer um triatlinho, vamos não sei o quê. Peraí, se é para voltar, vamos fazer coisa para valer. Aí a gente se inscreveu no meio Ironman, e aí, da pandemia para cá, foi só... E eu tô agora indo pro que era o meu sonho lá dos meus 25 anos. Finalmente eu cheguei, falei, é agora ou nunca, porque eu tô quase nos 60, tô com 58. Falei, se eu não fizer um Iron agora, talvez eu perca, a janela é agora. Então eu tô focado aí para maio fazer meu primeiro Ironman full. Aí eu acho que... Então tô treinando, viu? 4h30, 5 horas da manhã, todo dia uma carga de esporte violenta, mas... O que eu te falei, tô numa fase boa, é muito gostoso. E vamos terminar essa prova aí para ser mais uma etapa cumprida, né? Eu costumo dizer sempre, quando eu tô lá na igreja, o pessoal que me acompanha no Instagram sabe que eu tenho uma vida ali dentro da igreja, da comunidade que eu pertenço. E eu sempre digo na igreja, o mais importante não é o início, é o fim das coisas, né? Foi Jesus que disse isso. O que mais importa é como termina e não como começa. É isso aí. Então, você tá caminhando bem para terminar bem e coisas que era para ter feito lá atrás, tá fazendo agora. Fazendo agora. Né? Nunca é tarde. Nunca é tarde. É isso aí. Professor, um prazer imenso falar contigo. Confesso também, que eu gostaria de ficar aqui com você mais algumas horas. Que bom. Mas eu não vou fazer isso, porque senão você não volta de novo para gravar outro podcast. Pra gente falar sobre a TM, falar sobre cirurgia ortognática de outra área, falar um pouquinho mais sobre sua carreira. Eu queria fazer mais perguntas sobre o início da bucomaxilo, como que eram os materiais, os perrengues de dentro. Porque eu sou da geração que usava fio. Tem muita história. Mas eu preciso deixar isso para um próximo episódio. A BucoCast está com novidade, provavelmente logo em breve nós vamos estar com o estúdio lá em São Paulo. E aí você vai estar pertinho. Nossa, Ismael, uma honra. Eu te agradeço a oportunidade, agradeço ter te conhecido e que nessa parceria, a gente consiga atingir os nossos objetivos, com certeza. Vamos. Meu amigo. Ismael, obrigadão. Satisfação imensa, viu? Muito obrigado. Você que ficou com a gente até agora no nosso episódio aqui da BucoCast, vou deixar na descrição desse vídeo aqui as redes sociais do professor Dr. Otávio Ferraz, né, para que você que tenha alguma dúvida, você que é aluno, residente, queira falar com ele. Pode ser que ele demore um pouquinho para responder, porque a agenda do homem é lotada, mas ele vai te responder, eu te garanto. Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio.